Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. No estudo passado, nós falamos da origem de Adão, que o homem foi feito em 3 etapas. Primeiro, ali em Gênesis 1, Deus fez o homem espírito. Fez o homem espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós somos espíritos. E aqui em Gênesis 2, Deus formou o homem do pó da terra. Aqui ele formou o homem do pó da terra. Mas antes ele fez o espírito. E depois ele apanhou o espírito que ele tinha feito e colocou sobre este homem terreno aqui. E aqui no verso 8 está escrito assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. Essa palavra Oriente, ela simboliza o nascimento de Jesus. O Evangelho viria do Oriente para o Ocidente e depois ele retorna para o Oriente. Se vocês observarem, vocês podem ver que o Evangelho veio do Oriente para o Ocidente e depois ele torna a regressar. E pôs ali o homem que tinha feito. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa. À vista e boa. Boa para comida. Aqui ele fala das árvores dos frutos. Árvore, um exemplo, laranja, uva, maçã, árvores, abacate. Então, tudo isso, árvore boa para comida. A árvore para comer o alimento, que eram os frutos. E a árvore da vida. Agora, essa árvore da vida aqui, essa árvore da vida é Jesus Cristo, que estava no meio do jardim. Então, é a árvore da vida. A árvore da vida é Jesus Cristo. É uma pessoa. A árvore da vida é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a árvore da ciência do bem e do mal? Se a árvore da vida, no meio do jardim, era Jesus Cristo, e a árvore da ciência do bem e do mal era quem? Era Satanás. Satanás era esta árvore. Satanás foi lançado ao solo. Deus o jogou na terra, juntamente com seus anjos. Certo? Observem para vocês verem. É a árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? As maiores invenções, mais à frente nós vamos falar sobre elas, foram feitas pela descendência maligna de Satanás. Ela faz o bem e o mal. Eu vou citar um exemplo. A internet. A internet é a árvore. É uma árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Ela faz o bem e ela faz o mal. O remédio, por exemplo, esses remédios químicos, é da árvore da ciência do bem e do mal. O remédio químico, ele faz o bem e ele também faz o mal. A invenção feita pelas pessoas mais maldosas, que é o avião de guerra e outros aviões. O avião, ele faz o bem quando ele transporta uma pessoa para levar para um hospital, está fazendo bem. E quando ele joga uma bomba, este avião passa a fazer o mal. Então é uma árvore da ciência do bem e do mal. Árvore na Bíblia representa pessoa. Aqui em Salmos 1, verso 3, está escrito assim, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria,
e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. A Bíblia, ela aponta para o ser humano, ela aponta para Jesus Cristo e para o ser humano. Aqui ele não está falando de árvore, de folhas. A árvore na Bíblia é pessoas, tudo simboliza Jesus e pessoas na Bíblia. Então, essa árvore aqui, simbolizando o quê? O cristão, que dá o seu fruto na estação própria. O que é o fruto? As ações do cristão. Aqui João Batista fala, aqui em São Mateus, conversando com os fariseus, São Mateus 3, verso 7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Essas árvores aqui são as pessoas que não têm comportamentos bons de cristãos. Então são árvores que, toda árvore que não produz bom fruto, que não produz um comportamento bom de cristão, é cortada e lançada no fogo. Veja. Então, árvore é pessoas. Na Bíblia, a árvore não é só aquilo que dá frutos, que dá pera, que dá laranja. Então, árvore é pessoas. Aqui, continuando o verso 10 aqui, de Gênesis 2, saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava com 4 braços. O nome do primeiro é Pisson. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuze. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Veja, por isso que Adão e Eva, aqui está a resposta de onde Adão e Eva eram. Eles eram iraquianos. Como é que você sabe que eles eram iraquianos? Porque o rio Eufrates é lá do Iraque. Então, eles eram iraquianos, Adão e Eva. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, veja, Deus está conversando com o homem aqui. Aqui não tinha Eva ainda, que Eva foi criada daqui para baixo, ela foi tirada de Adão. Aqui, observem que Deus conversa com o homem. Deus não conversa com a mulher, ele conversa com o homem. Veja aqui que aqui não existia Eva. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Aqui não está dizendo ordenou o Senhor Deus ao homem e à mulher, não. Ordenou o Senhor Deus ao homem, a Adão, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Essa árvore aqui é as árvores frutíferas, que davam frutos, árvores de laranja, árvores de maçã, árvores de abacate, árvores de manga. Então, todas estas árvores você pode comer dos seus frutos. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta árvore aqui era uma pessoa, era a serpente. A serpente era um animal astuto. Nós vamos falar no próximo vídeo, mais à frente. Era um animal astuto.
mais inteligente. Ele andava e conversava antes de ser amaldiçoado. É claro, depois que Deus tirou as pernas da serpente e fez com que ela rastejasse e comesse pó pelo resto da vida. Então, o diabo, ele entrou na serpente. O diabo precisa entrar em alguém. O diabo, se ele não tiver uma pessoa para usar, ele não pode fazer nada, irmãos. O diabo, ele age usando as pessoas. Ele tem que entrar em um corpo feito de terra, em um corpo feito de barro, e dali ele criar as suas artimanhas. Então o diabo entrou na serpente, que esta mesma árvore é chamada de árvore também. Pessoa também é árvore da ciência do bem e do mal. A ciência do bem e do mal não é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo só faz o bem. Jesus Cristo é a árvore da vida aqui, ó. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal, o diabo. Se Deus estava lá no jardim do Éden, também estava Satanás, que era outra árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Veja que essa árvore aqui é diferente. Essa árvore fazia o mal. Agora reparem, irmãos, um pé de laranja fazer mal para uma pessoa. Podem observar que esta árvore aqui se trata de uma pessoa. Se trata da pessoa da serpente, que era um animal que andava e conversava, mas não era considerado como ser humano para Deus, e sim como um animal. Então, o diabo entrou naquele animal, assim como o diabo entrou nos porcos, quando Jesus expulsou o demônio, aquela legião daquele homem, os demônios entraram nos porcos. Então aqui o demônio entrou na serpente, fazendo com que Eva caísse. Nós vamos continuar no próximo vídeo este estudo. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like, passe este vídeo aqui para quem necessita de um estudo como este e para que o YouTube entenda que este vídeo é importante e que este canal possa crescer. Que o Senhor vos abençoe.